Você já ouviu a história de João e Maria, certo? Dois irmãos perdidos na floresta que encontram uma casa feita de doces. Parece um conto de fadas inocente, mas a verdade por trás dessa história é muito mais sombria e fascinante do que você imagina. Hoje vamos desvendar a origem de um dos contos mais famosos de todos os tempos. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Prepare-se, porque a história que você vai conhecer agora nasceu em um dos períodos mais difíceis e brutais da história da humanidade. Por trás da casinha de gengibre e do açúcar, existe uma narrativa poderosa sobre fome, desespero e uma incrível vontade de sobreviver. Para entender a verdadeira história de João e Maria, precisamos voltar no tempo, mais precisamente para a Europa medieval, durante um período conhecido como a Pequena Idade do Gelo. Entre os séculos XIV e XIX, o continente enfrentou mudanças climáticas drásticas. Os invernos eram rigorosos e longos, e os verões curtos e chuvosos. Essa combinação foi desastrosa para a agricultura. As colheitas falhavam ano após ano. O preço do grão disparou, e o pão, alimento básico para a maioria da população, tornou-se um artigo de luxo. A fome se espalhou como uma praga, levando a sociedade a um colapso. Foi um tempo de desespero absoluto, onde famílias inteiras lutavam para encontrar qualquer coisa para comer. É nesse cenário de miséria e escassez que a semente do conto de João e Maria foi plantada. Imagine o desespero de pais que não tinham como alimentar seus próprios filhos. Em meio a essa realidade cruel, histórias começaram a circular. Eram contos sombrios, transmitidos oralmente de geração em geração, que refletiam os medos e as dificuldades da época. A lenda de duas crianças abandonadas na floresta pelos próprios pais não era apenas ficção. Era um eco aterrorizante de uma realidade possível. O abandono, por mais doloroso que seja pensar nisso hoje, era visto por alguns como a única chance de sobrevivência para o resto da família. A floresta, nesse contexto, não era apenas um lugar de árvores e animais. Era um símbolo do desconhecido, do perigo e do abandono. Para duas crianças sozinhas, era o fim da linha. Mas também era o único lugar onde a esperança, por menor que fosse, ainda podia existir. Era lá que elas teriam que encontrar uma forma de sobreviver por conta própria. Com o passar dos séculos, essa narrativa oral foi se transformando, ganhando novos elementos a cada vez que era contada. Até que, no início do século XIX, dois irmãos alemães, acadêmicos e linguistas, decidiram preservar essas histórias populares. Seus nomes eram Jacob e Wilhelm Grimm. Os irmãos Grimm não inventaram João e Maria. Eles foram colecionadores de contos, viajaram pela Alemanha ouvindo as histórias que o povo contava e as registraram em seu famoso livro Contos de Crianças e do Lar, publicado pela primeira vez em 1812. A versão que eles publicaram é a que a maioria de nós conhece hoje, mas até mesmo essa versão passou por mudanças. Na primeira edição, a mãe das crianças era a figura que insistia em abandoná-las. No entanto, a ideia de uma mãe biológica cometendo um ato tão cruel era chocante demais para o público da época. Então, em edições posteriores, os Grimm suavizaram a história. A mãe foi transformada em uma madrasta malvada. Essa pequena mudança tornou o conto mais palatável, transferindo a culpa para uma figura externa e preservando a santidade da mãe. Mas o elemento mais icônico da história é, sem dúvida, a casa de doces. Em um mundo devastado pela fome, o que poderia ser mais tentador do que uma casa inteira feita de pão, bolo e açúcar? A casinha não era apenas uma construção fantasiosa. Era a materialização do maior desejo daquelas crianças: comida farta. Era um oásis de abundância em um deserto de escassez, um verdadeiro paraíso para quem não tinha nada. A casa representava esperança e alívio imediato. Era a promessa de que o sofrimento tinha acabado. E é por isso que João e Maria, mesmo desconfiados, não conseguem resistir.
Eles começam a devorar a casa, pedaço por pedaço, saciando uma fome que ia muito além do estômago. Era a fome de segurança, de conforto e de uma vida sem privações. Mas, como em toda boa história, essa promessa de paraíso escondia um perigo mortal. A dona da casa, a velha bruxa, surge como a personificação da tentação e do falso acolhimento. Ela não era apenas uma figura maligna, ela representava a ideia de que as aparências enganam e que as soluções fáceis podem ter um custo muito alto. A bruxa atrai as crianças com doçura e promessas, mas suas intenções são as piores possíveis. Ela quer engordar João para devorá-lo. Aqui, a história mergulha novamente em um dos medos mais primitivos daquela época: o canibalismo. Em tempos de fome extrema, relatos e boatos sobre pessoas que recorriam a essa prática para sobreviver eram comuns, e a bruxa canibal era o reflexo desse horror. Presos e enganados, João e Maria se veem em uma situação impossível. O sonho se transformou em um pesadelo. Mas é exatamente nesse momento, quando tudo parece perdido, que algo incrível acontece. As crianças, que até então eram vítimas passivas do destino, descobrem uma força interior que nem elas sabiam que possuíam. João, com sua inteligência, usa um ossinho de galinha para enganar a bruxa, que tinha a visão fraca, fazendo-a acreditar que ele não estava engordando. E Maria, a irmã que parecia mais frágil, demonstra uma coragem surpreendente. Quando a bruxa pede que ela verifique o forno, Maria percebe a armadilha. Com astúcia, ela engana a vilã, fazendo com que a própria bruxa entre no forno. Em um ato de autodefesa e justiça, Maria a aprisiona, pondo fim à ameaça. Esse momento é o ponto de virada da história. Não é apenas uma fuga, é uma transformação. João e Maria deixam de ser crianças indefesas e se tornam heróis de sua própria jornada. Eles não esperam por um salvador. Eles se salvam. Usam a inteligência, a coragem e, acima de tudo, a união entre eles para superar o mal. Após derrotarem a bruxa, eles descobrem que a casa não guardava apenas doces, mas também um tesouro de pérolas e pedras preciosas. Esse tesouro não é apenas riqueza material. Ele simboliza a recompensa pela bravura e pela resiliência. É a prova de que, mesmo nas situações mais sombrias, é possível encontrar algo de valor. Com o tesouro em mãos, eles encontram o caminho de volta para casa. Ao chegarem, descobrem que a madrasta morreu e que o pai, arrependido, os recebe de braços abertos. A família, agora reunida e com recursos para sobreviver, pode finalmente viver em paz. O final feliz não é apenas sobre ter comida na mesa, mas sobre a restauração da esperança e dos laços familiares. Então, o que a história de João e Maria realmente nos ensina? Ela vai muito além de uma simples aventura na floresta. É uma poderosa metáfora sobre a resiliência humana. É sobre encontrar coragem quando o medo parece insuperável. É sobre a importância da inteligência e da astúcia para navegar em um mundo perigoso. A história nos lembra que, mesmo quando nos sentimos perdidos, abandonados e sem esperança, existe uma força dentro de nós capaz de mudar nosso destino. O verdadeiro lar, aquele que nos dá segurança e força, não é uma casa física, mas sim a coragem e a sabedoria que cultivamos dentro de nós mesmos. João e Maria não voltaram para casa apenas com um tesouro. Eles voltaram transformados, carregando a lição mais valiosa de todas, a de que somos capazes de superar qualquer obstáculo. Da próxima vez que você ouvir falar de João e Maria, lembre-se disso. Lembre-se da fome, do medo e do desespero que deram origem a essa lenda. Mas, acima de tudo, lembre-se da incrível força de duas crianças que, usando apenas sua inteligência e união, conseguiram transformar um pesadelo na maior vitória de suas vidas. Se você gostou de descobrir o significado por trás dessa história fascinante, não se esqueça de deixar o seu like
e de se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Adoraríamos saber sua opinião nos comentários. Você conhecia essa origem sombria de João e Maria? E prepare-se, porque no nosso próximo episódio vamos mergulhar nos segredos de outro conto clássico. Você não vai querer perder. Obrigado por assistir e até a próxima!